Em Salmos 23, versículo 1 diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor, nós entendemos que Ele, como nosso pastor, Ele nos apacenta, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Mas hoje eu gostaria de transmitir algo diferente para vocês. Hoje eu gostaria de ter uma perspectiva diferente. Entendendo que o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós, eu gostaria de trazer a pergunta: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Nas Escrituras nós vemos 3 termos para a palavra Senhor. 2 no hebraico e 1 no grego. O primeiro que eu gostaria de trazer para nós é o termo Jeová. É um termo hebraico, na qual o próprio Deus diz para Moisés na sarça ardente: meu nome é Jeová, meu nome é Senhor, meu nome é Eu Sou. O segundo termo que eu gostaria de trazer para vocês é Adonai ou Adoni, que simplesmente significa Senhor de escravos. E o terceiro termo, no grego, que eu gostaria de transmitir, é o termo Kurios, que significa a quem uma pessoa pertence, uma pessoa ou coisa pertence, a quem, sobre o qual ela tem o poder de decisão, ela é mestre e senhor. Então, entendendo esses 3 termos para a palavra Senhor, entendendo os Salmos 23, que quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo: o Senhor Jeová é o meu pastor e nada me faltará. Sabendo disso, entendendo os 3 termos, entendendo o Salmo 23, versículo 1, eu quero te fazer refletir sobre 3 perguntas. Sobre 3 perguntas e iremos caminhar sobre essas 3 perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de transmitir para vocês é: quem é o seu Senhor? Como nós vimos, existem 3 termos e existem diferentes termos para a palavra Senhor. E Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: vocês não podem servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. E ele utiliza o termo Kurios. Vocês não podem servir a 2 Kurios, a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a 2 senhores, vocês não podem servir a 2 Kurios. E o interessante de lembrar é que Kurios só era utilizado para César naquela época. Então eu te pergunto: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Kurios? Um exemplo disso é que é muito simples, é uma casa. Quando nós compramos uma casa, aquela casa se torna propriedade nossa e nós nos tornamos senhor daquela casa. E como senhor daquela casa, como dono daquela casa, nós colocamos ela do nosso jeito, do nosso estilo. Existe um escritor que se chama Anteiro Figueiredo, que diz: a casa é o retrato do seu dono. Então eu te pergunto: a quem você tem retratado? A Bíblia diz lá em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então eu te pergunto: quem tem sido a sua imagem? Quem é o seu Senhor? A quem você tem retratado? Quem é o seu Senhor? A segunda pergunta que eu gostaria de transmitir para vocês é: a quem você pertence? Pertencer significa ser propriedade de alguém, receber por merecimento e caber.
Isso diz tudo sobre nós, porque nós somos propriedades de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos fez merecer. E o Espírito Santo cabe em nós. Entendendo isso, nós podemos voltar para a ilustração anterior e continuar sobre ela. Porque assim como quando nós compramos uma casa e queremos fazer uma reforma naquela casa, nós pedimos, nós convidamos, nós contratamos um pedreiro. E o pedreiro vai vir para fazer uma obra para nós. E ele vai colocar a casa do nosso jeito. Ele vai colocar a casa do nosso estilo. Então, e muitas das vezes, Deus levanta homens. Deus levanta pastores. Deus levanta profetas. Deus levanta homens de Deus. E está certo, Ele levanta para nos edificar, para ser pedreiro sobre nós. Sim, Ele vai levantar homens de Deus. Mas muitas das vezes nós temos dado ouvido para os pedreiros e esquecemos quem é o Senhor da nossa vida. Nós esquecemos quem é o Senhor e nós começamos a nos moldar conforme a ordem do pedreiro e não conforme a ordem de Deus, não conforme a ordem do Senhor. Então eu te pergunto, a quem você pertence? Quem é o seu Senhor? A terceira pergunta que eu gostaria de caminhar com vocês é: a quem você tem obedecido? Nós só obedecemos quem é autoridade sobre nós. E a polícia é uma autoridade constituída sobre nós. Um exemplo é a polícia, que é uma autoridade constituída sobre nós. E se nós estivermos passando por uma estrada acima da velocidade permitida, a primeira coisa que vai acontecer é que a polícia vai nos mandar parar e vai nos advertir. E a mesma coisa com Deus, com o Senhor das nossas vidas. O Senhor, nós devemos obedecer ao Senhor, mas nós não devemos obedecê-lo por medo. Nós devemos obedecê-lo por amor e por honra. Porque quando eu amo o Senhor e quando eu honro ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor, eu te amo e eu te honro, por isso eu te obedeço. Então que nós venhamos obedecer ao Senhor com amor e com honra. Então eu te pergunto, a quem você tem obedecido? A quem você tem honrado? A quem você tem amado? E concluindo, eu gostaria de trazer o nome da nossa turma: Doulos. Doulos significa escravo, servo. É uma palavra grega. Paulo, quando vai escrever as suas cartas, para algumas de suas cartas, ele coloca: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, doulos do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos entender o que significa ser escravo. Que nós venhamos entender o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. E quando nós entendermos isso, nós vamos poder virar igual Davi e falar: o Senhor Jeová é o meu pastor e nada me fará falta. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, e que o Senhor me abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Amém.